A trajetória de Maria, mãe de Jesus, e repleta de momentos marcantes que a tornam uma das figuras mais importantes do cristianismo e do Islã. Para os católicos, ela representa um modelo de fé cercada por dogmas fundamentais. Sua virgindade perpetua seu papel como mãe de Deus, sua assunção aos céus e sua concepção imaculada, além de acompanhar o filho em momentos cruciais de sua missão, como nas bodas de Cana, quando intercedeu para que Jesus transformasse água em vinho. Maria também demonstrou uma força admirável, mesmo em meio ao sofrimento. Esteve presente na crucificação, revelando uma personalidade firme e corajosa, muito além da imagem doce e serena que costuma ser associada a ela. Um dos episódios mais singulares de sua vida e a chamada Dormical, que narra os últimos momentos de Maria na Terra. Mas como ela surgiu na história? Quais foram as circunstâncias de seu casamento com José? Em quais passagens do ministério de Cristo ela esteve envolvida? E o que realmente aconteceu durante e após sua partida? Essas e outras questões ajudam a compreender melhor a vida dessa mulher que ocupa um lugar central nas tradições religiosas. O nome Maria carrega significados profundos. Na tradição cristã, seus pais eram Joaquim e Ana, conforme relatos do proto-evangelho de Tiago, um texto antigo não incluído na Bíblia oficial. Originalmente, o nome aparece no Antigo Testamento como Miriam, irmã de Moisés e Arão. Com o tempo, a forma helenizada Maria se consolidou e, embora na idade média tenham surgido interpretações piedosas, estudos indicam que seu significado mais próximo em hebraico remete a senhora ou elevada. No Alcorão, Maria é a única mulher mencionada nominalmente, aparecendo cerca de 50 vezes e tendo até mesmo uma sura inteira dedicada a ela. Os detalhes sobre a família de Maria são escassos nos evangelhos. Enquanto Mateus apresenta a genealogia de Jesus pela linhagem paterna, ligando ao rei Davi, e a identifica apenas como esposa de José, João menciona que ela tinha uma irmã, sem esclarecer se essa irmã seria Maria de Cleofas. Alguns historiadores antigos, como Egesipo, sugerem que Maria de Cleofas poderia ser sua cunhada, casada com o irmão de José. Outro ponto intrigante e a ascendência de Maria. Lucas relata que ela era parente de Isabel, mãe de João Batista, cujo marido, Zacarias, pertencia à tribo de Levi. Alguns estudiosos defendem que a ligação familiar entre Maria e Isabel era pelo lado materno, o que reforçaria a ideia de que Maria também descendia da linhagem real de Davi, da tribo de Juda. Nesse caso, a genealogia apresentada em Lucas poderia ser a de Maria, enquanto a de Mateus se referiria à de José. Na cultura judaica da época, os casamentos eram arranjados pelas famílias quando os jovens ainda eram muito novos. Maria provavelmente se casou por volta dos 15 anos, idade considerada adequada para o matrimônio, pois já possuía maturidade física para gerar filhos. José, por sua vez, teria entre 18 e 19 anos, idade em que já dominava habilidades suficientes para sustentar uma família. O noivado era um compromisso sério e a castidade da noiva era rigorosamente protegida até a cerimônia oficial. O processo de casamento envolvia negociações entre as famílias, que geralmente pertenciam ao mesmo círculo social. Casar-se fora desse grupo era mal visto, pois poderia ameaçar o patrimônio familiar ou introduzir costumes estranhos. José, portanto, pagou um dote a Joaquim, pai de Maria, como forma de compensar a perda de uma filha que deixaria a casa paterna para viver com o marido. Após o noivado, o casal provavelmente teve pouco contato até a cerimônia, quando José a levaria solenemente para sua casa. A Anunciacal. Um dos momentos mais conhecidos da vida de Maria ocorreu quando o anjo Gabriel apareceu para lhe revelar que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo. Segundo Lucas, isso aconteceu durante o período de noivado antes da união definitiva. Mateus, por sua vez, relata que José, ao descobrir a gravidez de Maria, pensou em deixá-la discretamente, mas um anjo lhe apareceu em sonho para confirmar que a concepção era divina e que o menino deveria se chamar Jesus. Assim, José aceitou Maria como esposa, mantendo sua fé e confiança no plano de Deus. José poderia ter acusado Maria de adultério, um crime que, segundo a lei judaica, poderia resultar em apedrejamento. No entanto, a intervenção divina mudou o curso dos acontecimentos, preservando tanto a vida de Maria quanto o cumprimento das promessas de Deus. Outro episódio marcante nesse período foi a visita de Maria à sua prima Isabel. Segundo o Evangelho de Lucas, Isabel, já idosa e considerada estéril, também havia concebido um filho por obra do Espírito Santo, como o anjo Gabriel anunciara. Ao receber Maria em sua casa, Isabel, movida pelo Espírito, reconheceu nela a mãe do Salvador e exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O filho que Isabel carregava, João Batista, estremeceu em seu ventre, como sinal de alegria e reconhecimento da presença do Messias. Em resposta, Maria entoou um cântico de louvor conhecido como Magnificat, um dos textos mais profundos dos evangelhos. Inspirado em passagens do Antigo Testamento, como a oracal de Ana, mãe de Samuel,
Esse hino expressa a gratidão de Maria pela causa de Deus em sua vida e antecipa temas centrais do ministério de Jesus, como a justiça para os humildes e a misericórdia divina. Nele, Maria profetiza: todas as gerações me chamarão bem-aventurada, uma afirmação que ecoaria ao longo da história cristã. O nascimento de Jesus, por sua vez, ocorreu em circunstâncias humildes. De acordo com Lucas, enquanto Maria estava grávida, o imperador romano Augusto decretou um recenseamento, obrigando todos os cidadãos a se registrarem em suas cidades de origem. Como José pertencia à linhagem de Davi, ele e Maria viajaram de Nazaré a Belém, uma jornada de vários dias. Ao chegarem, não encontraram lugar na hospedaria. Maria deu à luz em um estábulo, onde o menino foi colocado em uma manjedoura. O nome Jesus, que significa Deus salva, foi dado conforme a orientação do anjo e, 8 dias depois, ele foi circuncidado, seguindo a tradição judaica. Pouco tempo depois, José e Maria levaram Jesus ao templo de Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como determinava a lei. Ali encontraram Simeão, um homem justo que, movido pelo Espírito, reconheceu em Jesus o Messias prometido. Tomando o menino nos braços, Simeão profetizou que ele seria a luz para revelar aos gentios e glória de Israel. Também estava presente Ana, uma profetisa idosa que, ao ver Jesus, deu graças a Deus e falou dele a todos os que esperaram a redenção de Jerusalém. Após cumprirem os rituais, a família retornou a Nazaré, onde Jesus cresceria. Algum tempo depois, segundo o Evangelho de Mateus, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém em busca do rei dos judeus que havia nascido. Guiados por uma estrela, eles encontraram Jesus em Belém e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, presentes simbólicos que representavam sua realeza, divindade e sacrifício. Embora a tradição posterior tenha associado esses magos a reis e lhes atribuído nomes Melquior, Gaspar e Baltazar, o texto bíblico não especifica sua quantidade nem sua origem exata. O que se sabe é que, ao partirem, eles foram advertidos em sonho anal retornarem a Herodes, o rei da Judeia, que via no nascimento de Jesus uma ameaça ao seu poder. Herodes, ao perceber que havia sido enganado pelos magos, ordenou a matança de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores, um episódio conhecido como a Matança dos Inocentes. Porém, antes que a ordem fosse executada, um anjo apareceu a José em sonho e o instruiu a fugir para o Egito com Maria e o menino. A família permaneceu lá até a morte de Herodes, quando então retornou a Israel, estabelecendo-se em Nazaré, na Galileia, para evitar o filho de Herodes, que governava a Judéia. Os evangelhos registram poucas passagens sobre a infância de Jesus, mas uma delas é especialmente significativa. Aos 12 anos, durante a celebração da Páscoa em Jerusalém, Jesus permaneceu no templo enquanto seus pais iniciavam a viagem de volta para Nazaré. Após um dia de viagem, José e Maria perceberam sua ausência e retornaram a Jerusalém, onde o encontraram discutindo com os mestres da lei, que ficaram admirados com sua sabedoria. Quando questionado por Maria, Jesus respondeu: "Por que me procuraveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai?" Essa foi a primeira vez que ele se referiu a Deus como seu pai, e também a última menção explicita a José nos evangelhos, deixando em aberto se ele ainda vivia quando Jesus iniciou seu ministério público. Maria, porém, continuou presente em momentos cruciais da vida de seu filho. Em Cana da Galileia, durante um casamento, ela intercedeu junto a Jesus quando o vinho acabou. Embora ele tenha respondido que ainda não havia chegado a sua hora, Maria instruiu os servos a fazerem o que ele dissesse. Jesus então transformou água em vinho, realizando seu primeiro milagre público. Esse episódio, narrado apenas por João, destaca a confiança de Maria na missão de Jesus e sua influência discreta, mas decisiva. O último encontro de Maria com Jesus registrado nos evangelhos ocorreu durante a crucificação. Ao pé da cruz, ela estava acompanhada pelo discípulo amado, João, e por outras mulheres, como Maria Madalena e Maria, esposa de Cleofas. Jesus, vendo sua mãe e o discípulo, confiou aos cuidados de João, dizendo: "Mulher, eis aí o teu filho", e a João: "Eis aí a tua mãe." Esse gesto não apenas garantiu o cuidado de Maria, mas também simbolizou a adoção de todos os crentes como filhos espirituais dela, uma dimensão que se tornaria central na devoção mariana ao longo dos séculos. Seguia como servidora e seguidora fiel de Jesus. Aos pés da cruz, com cerca de 48 anos, Maria testemunhava o sacrifício do filho. Embora a Bíblia não forneca datas exatas sobre o nascimento ou a crucificação de Jesus, ela oferece pistas para uma cronologia aproximada. De acordo com Lucas 3:23, Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério público, idade que, segundo as tradições rabínicas da época, marcava o início da maturidade para o ensino religioso.
combinando outras referências dos evangelhos, como as 3 Páscoas mencionadas durante seu ministério. Estima-se que sua pregação durou aproximadamente 3 anos. Assim, ao ser crucificado, Jesus teria por volta de 33 anos. Se considerarmos que Maria o concebeu aos 15 anos, ela estaria com cerca de 48 anos no momento da crucificação. A ausência de José nos relatos da paixão. E outro detalhe significativo: após as bodas de Cana, João 2:12, o evangelho menciona que Jesus, sua mãe e seus irmãos desceram a Cafarnaum, onde permaneceram muitos dias. Se José estivesse vivo, é provável que o texto mencionasse, como fazia em passagens anteriores. Além disso, o gesto de Jesus na cruz, confiando Maria aos cuidados de João, dificilmente teria ocorrido se José ainda vivesse. A tradição cristã, desde os primeiros séculos, interpreta essa ausência como um indício de que José já havia falecido antes do início do ministério público de Jesus. Maria reaparece no Novo Testamento após a ascensão de Cristo. Nos Atos dos Apóstolos 1:14, ela é citada entre os discípulos que perseveraram unânimes em oração no cenáculo, junto com as mulheres e os irmãos de Jesus. Sua presença ali é única. Ela é a única mulher mencionada nominalmente nesse contexto, reforçando seu papel central na comunidade primitiva. Embora o texto não detalhe sua participação no Pentecostes, celebrado 50 dias após a ressurreição, a tradição cristã sempre a incluiu entre os que receberam o Espírito Santo, como símbolo da igreja nascente. Para muitos teólogos, Maria e também a mulher vestida de sol descrita no Apocalipse 12:1-2. A passagem, repleta de simbolismo, fala de uma mulher com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que dá à luz um filho destinado a reger todas as nações. Embora o texto não a identifique explicitamente, a tradição católica e ortodoxa associa Maria, interpretando o filho como Cristo e as 12 estrelas como os apóstolos. Essa leitura reforça a ideia de Maria como figura escatológica, ligada à vitória final do reino de Deus. A morte de Maria, conhecida como transito ou dormical, e um dos mistérios mais profundos da devoção mariana. O termo dormical, do latim dormitio, sugere um sono pacífico, sem sofrimento, como se Maria tivesse adormecido para despertar na glória celestial. Essa crença, embora não esteja explicitada nos textos canônicos, tem raízes antigas na tradição cristã oriental. Até o final da Idade Média, a Igreja Católica também adotava essa visão, mas, a partir do século XIII, passou a defender a Assunção, a elevação de Maria ao seu em corpo e alma. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou a Assunção como dogma de fé, o quarto dogma mariano, ao lado da maternidade divina. Concílio de Éfeso 431, da Virgindade Perpétua, Sínodo de Milão 389 e da Imaculada Conceição, Papa Pio IX, 1854. A festa da Dormical, celebrada pela Igreja Ortodoxa em 15 de agosto e precedida por um período de jejum rigoroso. Durante as 2 semanas anteriores, os fiéis abstêm-se de carne vermelha, aves, ovos, laticínios, óleo e, em alguns dias, ate de peixe e vinho. Apenas aos sábados e domingos o óleo e o vinho são permitidos. O jejum culmina em 6 de agosto, quando se celebra a Transfiguração do Senhor, data em que peixe, vinho e óleo são liberados. Esse período de preparação reflete a importância da festa que, para os ortodoxos, é uma das 12 grandes solenidades do ano litúrgico. As primeiras tradições sobre a Dormical remontam aos séculos I e II, embora os relatos mais detalhados apareçam apenas a partir do século IV. Uma das referências mais antigas no campo artístico e um sarcófago encontrado em uma cripta de uma igreja em Saragossa, Espanha, datado de cerca de 330 DC, que retrata Maria em seu leito de morte, cercada pelos apostolos. Entre os padres da igreja, Epifanio de Salamina, século IV, expressou uma posição cautelosa. A Santa Virgem pode ter morrido e sido sepultada, sua morte foi honrosa, seu sono puro, sua coroa virgindade. Ou talvez tenha sido arrebatada. Como diz a Escritura, uma espada traspassara a tua alma. A referência à profecia de Simeão, Lucas 2:35, era interpretada como uma alusão ao sofrimento de Maria durante a paixão, mas também como um sinal de sua participação única nos mistérios da redenção. A partir do século V, os relatos sobre a Dormical ganharam maior consistência, embora ainda variassem entre as diferentes tradições. Autores como Tiago de Saru e Teodoro de Alexandria descreveram o evento com detalhes, sempre enfatizando a ideia de que Maria adormeceu em paz e foi recebida no céu por Cristo. Em Jerusalém, o patriarca Modesto do século VII lamentava a falta de informações precisas sobre sua morte, enquanto em Roma o Papa Sérgio, em 687-701, instituiu a festa da Dormitio Beatae Virginis,
inspirada na tradical constantinopolitana. Segundo uma antiga narrativa, após a ascensão de Jesus, Maria continuou a servir a igreja nascente, vivendo na casa de João, em Jerusalém. 3 dias antes de sua morte, o arcanjo Gabriel teria lhe aparecido para anunciar que seu fim estava próximo. Quando chegou o momento, os apostolos, dispersos pelo mundo para pregar o evangelho, foram milagrosamente transportados até seu leito. Ali, testemunharam sua alma ser levada ao céu por Cristo, enquanto seu corpo permanecia incorrupto. Essa tradical, embora não canônica, reflete a convicção de que Maria, por sua união singular com o Filho, foi poupada da corrupção do túmulo. Os apostolos, espalhados pelos 4 cantos da terra para anunciar a boa nova, foram reunidos por um milagre ate o local onde Maria repousava. Todos estiveram presentes naquele momento solene, exceto Tome. Segundo a tradical, ele se encontrava distante e, ao ser transportado por uma nuvem divina, chegou ao sepulcro 3 dias após a morte de Maria. Ali, testemunhou seu corpo ser elevado aos céus em uma visão gloriosa. Ao perguntar, para onde vais, o santa? Maria retirou o cinto que trazia consigo e o entregou a ele, dizendo, recebe isto como minha lembrança, desaparecendo em seguida. A narrativa do trânsito de Maria, como é chamada essa passagem, afirma que Cristo, 3 dias após sua, dormical, termo usado para descrever sua morte pacífica, reuniu o corpo e alma da Virgem, elevando-a em plenitude ao paraíso. A tradical ainda relata que Tome, acompanhado dos demais apostolos, pediu para ver o túmulo onde ela havia sido sepultada. Ao chegarem, encontraram um local vazio, exalando apenas um perfume celestial. Não havia vestígios do corpo, apenas a certeza de que, 3 dias após sua partida, Maria fora levada por seu filho para a glória eterna. No Isla, Maria ocupa um lugar de destaque único. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, a considera a mulher mais importante da história, dedicando-lhe até mesmo uma sura capítulo inteira, intitulada Maria 1, nome árabe de Maria. Nela é narrada sua história e a disse Jesus na tradical islâmica, com ênfase em sua pureza e eleical divina. O versículo 42 da sura 3 diz, e quando os anjos disseram, o Maria, Deus te escolheu, purificou-te e te preferiu acima de todas as mulheres do mundo. Pau Isla, Maria, e um modelo de fé, obediência e devocal, reverenciada como a única mulher mencionada nominalmente no Alcorão. Apesar da imagem serena e maternal que o cristianismo e a arte religiosa costumam associar a Maria, os evangelhos revelam uma mulher de personalidade forte e determinacal. Acompanhar o filho até o Calvário, suportando o peso da crucificação, já seria prova suficiente de sua coragem. Mas não foi só isso, foi Maria, e não José, quem repreendeu Jesus aos 12 anos, quando ele permaneceu no templo discutindo com os doutores da lei sem avisar os pais. Foi também ela, e não os apostolos, quem interveio nas bodas de Cana, alertando Jesus sobre a falta de vinho, gesto que desencadeou seu primeiro milagre público. Esses episódios mostram uma mulher ativa, perspicaz e decidida, longe do estereotipo de fragilidade que por vezes é atribuído. Como Maria teria sido assunta ao seu, segundo a crenca majoritária dos cristãos. Suas relíquias corporais são escassas e cercadas de controvérsias. Ao longo da Idade Antiga e Média, floresceu um comércio de supostos fragmentos de seu corpo, fios de cabelo, unhas e, especialmente, frascos de leite materno, muitos deles claramente falsificados. A prática era tolerada pela Igreja e dezenas de templos afirmavam possuir tais relíquias. João Calvino, reformador protestante, ironizou a situação em seus escritos: não há povoado, por menor que seja, onde não se exiba leite da Virgem em grandes quantidades. Se ela tivesse sido uma vaca leiteira durante toda a vida, não teria produzido tanto. A crítica expõe o exagero e a credulidade que cercavam e ainda cercam alguns objetos de devocal. Maria e, sem dúvida, uma das figuras mais veneradas do cristianismo, e seu culto se manifesta em inúmeras aparições ao longo dos séculos. Embora nem todas tenham sido reconhecidas oficialmente pela Igreja, algumas deram origem a santuários e tradições de profundo significado espiritual. Entre as mais conhecidas está a Virgem do Pilar, na Espanha, a Virgem de Guadalupe, no México, a Virgem de Coromoto, na Venezuela, Nossa Senhora de Lourdes, na Franca, a Virgem de Aparecida, no Brasil, e Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Essas devoções refletem a universalidade de sua presença na fé cristã. 2000 anos após sua existência terrena, o nome de Maria permanece entre os mais populares do mundo, especialmente em países de tradição católica. Na Espanha, assim como em nações latino-americanas como Colômbia, Peru e Equador, Maria é o nome feminino mais comum, um testemunho silencioso, mas eloquente, do impacto duradouro da Mãe de Jesus. Sua história, entrelacada com a de Cristo, continua a inspirar, consolar e guiar milhões de pessoas atravessando culturas e gerações.